Bem-vindos ao Encontro de Saberes 2020, realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, que neste ano está acontecendo de forma remota. A apresentação deste trabalho é sobre a necessária colaboração técnica aos atores sociais que lutam por direitos territoriais pós-rompimento da barragem de Fundão, uma parceria interinstitucional entre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP com a assessoria técnica dos atingidos e atingidas de Mariana, a Caritas Minas Gerais. Eu sou a Júlia Maria Silva Almeida, a orientadora do projeto é a professora doutora Monique Sanches Marques e temos como colaboradoras a doutora Sandra Nogueira, arquiteta e urbanista, professora da UFOP, e as assessoras técnicas da Caritas, Ana Paula Ferreira e a doutora Flora Lopes Passo. No dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, a barragem de Fundão, de propriedade da mineradora Samarco, se rompeu, liberando cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração na natureza. O rejeito devastou biomas e deixou comunidades desterritorializadas ao longo da bacia do Rio Doce. Hoje, 5 anos depois do maior desastre ambiental que já aconteceu no Brasil, os danos ambientais são incontáveis. Destaca-se que, desde o rompimento, as populações atingidas vêm lutando por suas reparações, dentre as quais podemos citar os reassentamentos. As ações desse projeto têm como enfoque as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, subdistritos de Mariana. E os processos de reassentamento involuntário coletivo dessas populações atingidas são propostos nos terrenos de Nova Lavoura e Lucila, respectivamente. No momento em que os moradores atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão têm seu território destruído e são obrigados a se mudarem para uma nova área, trata-se de uma desterritorialização imposta e é identificada a situação de reassentamento involuntário, sendo necessário planejar e implementar cuidadosamente as medidas cabíveis para diminuir os impactos nas pessoas deslocadas. Por isso, discute-se que, se as subjetividades dessas populações atingidas não forem incorporadas nas produções espaciais dos novos reassentamentos, corre-se o risco de comprometer os processos de ocupação dessas comunidades, implicando em problemas relacionados a aspectos sociais, econômicos e ambientais futuros. No dia 5 de novembro de 2020, o desastre-crime provocado pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP completou 5 anos. Os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão convivem com a impunidade do crime, com impactos socioambientais e ambientais sem precedentes. Seus direitos são violados diariamente, em um crime continuado. 5 anos depois, nenhuma casa das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foi entregue. O crime se renova. Para compreender as ações desse projeto, é preciso identificar os atores envolvidos no desastre e nos processos de reassentamento involuntário. As empresas mineradora Samarco, Vale e BHP, responsáveis pelo desastre-crime da barragem, os atingidos das comunidades que tiveram suas subjetividades, territorialidades, modos e projetos de vida bruscamente interrompidos, e neste projeto em questão, trabalhamos com os atingidos das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. O Estado, Ministério Público de Minas Gerais e outras instituições responsáveis por defender o direito dos atingidos à reparação. A Fundação Renova, organização sem fins lucrativos, criada pela mineradora Samarco para reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. E a Caritas, entidade de promoção que trabalha na defesa dos direitos humanos, escolhida pelo Ministério Público de Minas Gerais como assessoria técnica para realizar o cadastro e auxiliar a população atingida na luta por seus direitos. Este projeto se insere no universo do reassentamento a partir da nossa colaboração com a assessoria técnica dos atingidos e atingidas de Mariana, que se dá associado ao tripé de ensino, pesquisa e extensão. O tripé é composto por ações e projetos no ensino, através da graduação, dos trabalhos finais de graduação e do ensino de pós-graduação, na pesquisa, com iniciações científicas e na extensão, a qual este projeto faz parte. Todos os projetos contam com a colaboração da assessoria técnica dos atingidos e atingidas de Mariana, através do convênio interinstitucional entre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP e a assessoria técnica Caritas Brasileira, Regional de Minas Gerais. Os projetos de pesquisa e extensão, intitulados O Reassentamento Involuntário dos Atingidos de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem de Fundão e O Reassentamento Involuntário dos Atingidos de Paracatu de Baixo, têm por objetivo contribuir na visibilização e problematização dos processos relacionados ao reassentamento involuntário e coletivo das comunidades atingidas. Para isso, são realizadas reuniões semanais entre o grupo de cada projeto, entre os grupos do tripé e entre o grupo e assessoria técnica da Caritas, onde são discutidas as demandas reais dos atingidos para a produção e desenvolvimento de tecnologias sociais. As tecnologias sociais
traduzem e esclarecem a linguagem propositalmente hermética da empresa nos planos e projetos de reparação, e corrobora com a retirada de direitos da população atingida. É importante ressaltar que os atingidos sabem o que querem e seus direitos no ressentamento coletivo. As ações e projetos da extensão e da pesquisa são fruto de uma construção entre os atingidos, que são parte ativa no projeto, a assessoria técnica da Caritas e os alunos do projeto. Com isso, toda a produção técnica inacessível é transformada, visando o entendimento e a participação dos atingidos nas tomadas de decisão. Estes são alguns exemplos de tecnologias sociais desenvolvidas pelo grupo. O projeto Conhecendo a Vizinhança teve como objetivo principal apresentar o ressentamento Lucila aos atingidos da comunidade Paracatu de Baixo, até então desconhecido pelos atingidos. A interação com o material propiciou o conhecimento da área de Lucila, a localização dos terrenos, as relações de vizinhança e a localização dos equipamentos comunitários. O CAD Zumo é um projeto desenvolvido para a comunidade de Bento Rodrigues, com base nas informações fornecidas pela assessoria técnica da Caritas sobre a insatisfação dos atingidos com seus lotes no ressentamento. A partir desse material, foram identificados problemas de testada, talveg, déficit de área, alta declividade, entre outros. Os mapas contribuíram para que os atingidos reconhecessem tais problemas e, em conjunto com a assessoria técnica, buscassem soluções de reparação para serem apresentadas à Fundação Renova e ao Ministério Público. A maquete 3D do terreno Lucila está em desenvolvimento. O material surgiu após a necessidade de representar todo o terreno e suas características aos atingidos e atingidas, que, por omissão da Fundação Renova, não foram pessoalmente conhecer o terreno. Com as reuniões e a produção constante dos grupos, surge a necessidade de documentar as atividades, a evolução dos projetos envolvidos e os resultados das oficinas promovidas pela Caritas. Nesse sentido, essa extensão relata o processo por meio de dossiês. Em cada reunião, são documentadas informações gerais, as pautas principais, os relatórios gerais do que foi discutido e os encaminhamentos. O modelo do dossiê pode ser aplicado e preenchido em reuniões remotas ou presenciais. Este é um exemplo do dossiê, preenchido na reunião remota entre o projeto de extensão de Paracatu de Baixo e a assessoria técnica da Caritas. Em virtude da pandemia do Covid-19 e dos protocolos de segurança do Ministério da Saúde, as reuniões remotas são realizadas por videochamada através da plataforma Google Meets. As ações e os projetos não foram interrompidos, apenas adaptados à plataforma digital. Por fim, gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão da UFOP, a Assessoria Técnica da Caritas Brasileira Regional de Minas Gerais, a Universidade Federal de Ouro Preto e a Escola de Minas, por contribuírem de diferentes formas nesse projeto de extensão e no direito das populações atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.